Olá, meu nome é Henrique Retz e vou apresentar hoje para vocês o vídeo O que o nosso almoço come, que foi feito juntamente com a Isabela Meira, a Isabela Mamed e o Thierry Styrone como parte da disciplina Fisiologia Vegetal do curso de Ciências Biológicas da UFMG. Os animais obtêm alimento comendo outros seres vivos, sejam eles plantas, animais ou até ambos. Já as plantas e alguns micro-organismos fabricam eles mesmos a matéria orgânica para lhes servirem de alimento, utilizando gás carbônico proveniente do ar e água e sais minerais retirados do solo. Quando falamos da nutrição dos vegetais, na maioria das vezes, estamos falando da absorção dos nutrientes minerais pela raiz, sendo esses essenciais ou não para o desenvolvimento vegetal. Esses nutrientes são presentes no solo, mas quem são eles? Podemos dividir os nutrientes essenciais em dois grupos: os macronutrientes, que a planta precisa em maior quantidade, e os micronutrientes, que a planta precisa em menor quantidade. Eles são, por exemplo, o nitrogênio, o potássio, o cálcio, o magnésio, o fósforo, o enxofre e o silício. E os micronutrientes contêm nutrientes como o cloro, o ferro, sódio, zinco e até mesmo o molibdênio. O nitrogênio constitui 78% do ar atmosférico na forma de N2, mas dessa forma ele não se encontra disponível para as plantas. Assim, é necessário que as plantas absorvam o nitrogênio utilizando a ajuda de bactérias, que naturalmente extraem esse nitrogênio do ar e o fixam no solo. Algumas plantas, as leguminosas, fazem relações diretas com essas bactérias, as hospedando em suas raízes, trocando por energia o nitrogênio que as bactérias fixam na forma do ânion nitrato. Já as demais plantas, que não fazem relações diretas com as bactérias, utilizam o NO3 presente no solo. Existem bactérias que fixam o nitrogênio no solo na forma de amônia, o NH3, que é convertida a amônio, NH4+. A decomposição feita por fungos e bactérias decompositoras também gera NH3. Bactérias nitrificantes então transformam o amônio em nitrito, o NO2-, e então em nitrato, o NO3-, que finalmente será absorvido pelas raízes. E em um solo extremamente pobre, sem bactérias fixadoras de nitrogênio ou outros nutrientes essenciais em abundância? Um tipo muito diferente de planta desenvolveu uma estratégia para tal situação: as plantas carnívoras. Elas capturam insetos, pequenos répteis e até mesmo aves, os digerem e extraem os compostos nitrogenados deles. A falta de nitrogênio pode levar a deficiência de crescimento nas plantas e à perda da cor verde. Se persistir muito, pode levar à morte da planta, inclusive. Um outro nutriente importante é o potássio, um importante elemento químico que atua na entrada e saída de água e gás carbônico das folhas pelos estômatos. Os estômatos são pequenas estruturas que a planta utiliza para realizar as trocas gasosas e a transpiração, e para abri-los e fechá-los é necessária a presença do íon K+, o potássio. E como isso funciona? Para abrir os estômatos é necessário algumas condições, como a baixa presença de CO2, assim como os íons K+, que são movidos para as células ao redor dos estômatos. Com o aumento da presença desse íon, as células começam a absorver água por osmose, já que a concentração de K+ será maior no interior da célula, assim elas tornam-se inchadas e o estômago se abre. Já no fechamento ocorre o processo inverso. As células ao redor dos estômatos perdem os íons K+, e a água, ficando murchas. A deficiência de potássio causa os topos das folhas mais velhas a perderem a cor. Já o cloro, mesmo sendo necessário em pequenas quantidades, é um constituinte essencial de uma substância que faz parte de umas etapas da fotossíntese e também de um dos principais hormônios para crescimento celular, as auxinas. Sim, as plantas também têm hormônios de crescimento. A falta de cloro faz com que os ápices das folhas maduras murchem. O zinco é outro micronutriente muito importante e ele é componente de diversas substâncias, inclusive ativa a produção daqueles hormônios que eu acabei de mencionar, as auxinas. A falta de zinco causa redução do tamanho, perda de cor e deformação das folhas. E como esses nutrientes são absorvidos pelas plantas? A absorção desses nutrientes dá pela raiz, juntamente com a água. As partículas de solo são carregadas com cargas negativas, o que atrai partículas de carga positiva. A raiz solta íons H+, e eles empurram os nutrientes que são disponíveis com carga positiva do solo e os absorvem. Mas e os nutrientes que apresentam carga negativa? Esses tendem a ser repelidos pelos H+, então normalmente são absorvidos em compostos junto com os outros nutrientes, como o enxofre, que normalmente se presente na forma de SO4, mas é absorvido junto ao cálcio, na forma de CaSO4. Sendo assim, colocar grande quantidade de todos esses nutrientes no solo satisfaz todas as necessidades da planta? Não! Em grandes quantidades, esses nutrientes podem até ser tóxicos, por isso existe o que chamamos de concentração crítica, que é a concentração que estabelece a zona adequada no crescimento da planta.
Abaixo dessa concentração há uma deficiência nutricional e acima há um envenenamento da planta. Além disso, o pH do solo afeta a disponibilidade de nutrientes e também afeta o crescimento das raízes e o metabolismo dos micro-organismos presentes no solo. A decomposição de matéria orgânica pelas bactérias reduz o pH do solo e a lixiviação dos íons aumenta. Algumas plantas, como as orquídeas, fazem interações simbióticas com fungos micorrízicos. Essa interação potencializa a absorção de determinados minerais do solo pelas células da raiz. Os fungos ajudam a planta a obter minerais e, através disso, obtêm compostos carbônicos produzidos pelas plantas. E como esses nutrientes absorvidos pelas raízes chegam nos outros tecidos da planta? Alguns desses nutrientes são altamente móveis, ou seja, conseguem se mover bem no floema, o tecido vivo da planta, e por ele passam da parte aérea para os demais tecidos da planta. Já os nutrientes considerados pouco móveis não conseguem se mover bem no floema, por isso são movidos no xilema, o tecido morto da planta, juntamente com a água. A mobilidade de nutriente afeta onde será observada a sua deficiência. Por exemplo, todos os nutrientes que usamos como exemplo até agora são nutrientes altamente móveis. Sendo assim, sua deficiência será notada primeiro nas folhas maduras. E por serem altamente móveis, eles chegam rapidamente às folhas jovens e estas, por estarem em pleno crescimento, funcionarão como dreno desses nutrientes, para garantir seu metabolismo. Assim, será nas folhas maduras que a deficiência será notada primeiro. No caso da deficiência de nutriente pouco móvel, como o cálcio, ela será notada primeiramente nas folhas jovens. Isso porque não é móvel o suficiente para que seja drenado por elas, então sua pequena quantidade ficará restrita nas folhas maduras. Agora já sabemos como as plantas comem e como é importante a medição e controle da concentração de nutrientes do solo das suas plantas para que elas cresçam saudáveis. Muito obrigado!